Alô, Baixada Santista, é uma ação e reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira. Antes de começar o programa, eu estava comentando aqui com os meus amigos, Fernando Bispo, o Emerson, que me deu um acesso de... Agora eu estou assim com a voz falhando, mas eu vou explicar aos senhores o que acontece. Nós estamos num mundo louco, o clima está matando as pessoas. Essa semana, por exemplo, tivemos 2 dias com frio intenso. Aí ontem, calor. Hoje, um lusco-fusco. Não há garganta que resista. O programa de hoje está apenas começando e você é meu convidado. 3224-7017, 3224-2944. Eu quero mandar aqui um abraço especial ao meu amigo Davi, o filho do Manuel Vergara, que esteve ontem aqui no nosso programa. Eu até brinquei com ele e o Manuel Vergara está nos assistindo e eu queria dizer ao Manuel Vergara, mandar um abraço especial ao meu amigo Manuel Vergara e dizer que eu agradeço sempre pela participação dele no Ação e Reação, porque sempre que, ou ele e também o Sidney Aranha, quando vem ao programa, a nossa audiência vai lá em cima. Eu fico muito feliz. E também fiquei feliz de saber do Sidney Aranha que o PT, neste momento, ainda mantém a proposta de uma candidatura própria. E eu queria dizer aqui que fico feliz que o partido, neste momento, esteja trabalhando, não para caminhar junto com a pior administração que o Guarujá já teve, que é a da professora Antonieta, a incompetência em pessoa, não porque deixa os outros agirem como querem, não. Não adianta a professora Antonieta continuar insistindo que a cidade está falida. Já se passaram 3 anos. A administração do Guarujá já gastou 3 bilhões de reais. É dinheiro suficiente para colocar a casa em ordem. Ainda são pontuais os problemas na cidade do Guarujá. E nós precisamos ter nomes novos. E eu fico feliz neste momento, não sei se isso se consagra até o limite da legislação, mas nesse momento me parece que o PT do Guarujá faz a melhor opção com o nome, uma discussão, né, de um nome próprio, que seja o Sidney Aranha, que seja o Edilson, que seja qualquer outro nome, mas que caminhe com o intuito de tirar o Guarujá, não permitir que o Guarujá continue nesse marasmo. No programa de hoje, nós temos a presença do Fernando Bispo, secretário de Indústria e Comércio de São Vicente, gentilmente atendendo ao nosso pedido. A presença também do Emerson dos Santos, secretário de Planejamento de São Vicente. E, naturalmente, que as perguntas, né? Só vou pedir desculpa aos nossos telespectadores em razão da voz. Estava boa. De repente, aí, essa mudança de tempo, né, Emerson? Acho que atinge a todos nós, né? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectadores. É verdade, a gente está no período agora de inverno, né? E o clima realmente não está fácil, não. Né? E principalmente trabalhadores como você que trabalha, o instrumento voz, de trabalho é a voz, né, fica muito prejudicado. Deixa eu te colocar, já que você representa o PT de forma macro na região, não é, Emerson? Isso. Eu não sei se você acompanhou uma matéria que foi exibida na EPTV de Campinas, né, a Globo de Campinas, e acabou repercutindo em vários sites. No sábado, inclusive o Geraldo Alckmin esteve lá na região de Campinas e ele disse em entrevista coletiva, a EPTV colocou no ar a gravação que faz parte de uma investigação do Ministério Público de 2 empresários que são acusados de fraudar contratos com a Sanasa. E eles citaram a Sabesp em conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça. E nessas conversas, os empresários, o Vanderlei Gregório, ele fala com um sócio sobre um serviço não feito como deveria no Litoral Sul. E cita a cidade do Guarujá, cita a cidade de Santos também, mas a empresa Hidrax, que tem um contrato com a Sabesp, ele conta detalhes desse contrato e de problemas entre a Sabesp e, por exemplo, obras, no caso específico do Guarujá. Ele cita, o empresário fala e
inclusive cita nomes, não é, de pessoas lá do Guarujá. Em nota, a assessoria de imprensa da Sabesp informou que os 2 contratos citados na reportagem foram encaminhados pela companhia ao Tribunal de Contas do Estado, já que os valores superaram 3 milhões de reais e os processos encontram-se em fase de instrução com manifestação da empresa. Você acompanha essa matéria? Não. É uma situação grave, denúncias quanto à medição da Sabesp em algumas empresas, algumas cidades, perdão. Não tive conhecimento, né? Eu tenho conhecimento do que ocorreu em Campinas, do que está ocorrendo, né, lá com a Prefeitura de Campinas. Referente à Sabesp, esse caso específico não. Mas é evidente que a Sabesp é uma empresa pública do governo do Estado, né, e aí é importante ressaltar os trabalhadores da Sabesp, que não tem nada a ver com isso, mas a sua direção... São as empreiteiras, viu? Não são trabalhadores, não são os operários. Não, o que eu digo, assim, que os trabalhadores, assim, quando a gente fala Sabesp, acaba atingindo todo mundo, né? E quem gerencia a Sabesp, que é o governo do Estado, né, então é evidente que a direção da Sabesp parece uma caixa preta, né? Então a gente meio pouco tem conhecimento, também, né? A Dersa também. A Dersa... Processo dos pedágios, que agora aumentou de novo o pedágio, né? O governador disse que não ia aumentar o pedágio e aumentou, e nem para eles arredondarem o valor, né? Porque foi para 20 e 10 centavos, né? Já para atrapalhar o próprio usuário. Mas dentro dessa matéria específica eu não tive conhecimento. Uma matéria que eu particularmente tenho uma crítica, viu, Fernando? Eu acho que as empresas públicas deveriam utilizar mais concursados e menos os terceirizados. Então você pega, isso não é só no âmbito estadual, o governo federal, a Petrobras também, hoje tem um número de terceirizados muito grande. A Dersa tem muitos terceirizados. Será que isso não acaba atrapalhando a qualidade do serviço? Se o camarada fosse, olha, eu sou concursado da Sabesp, sou funcionário da Sabesp, será que o comprometimento não seria maior? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde ao nosso amigo Emerson. É sempre uma alegria aqui estar presente no programa. Mas, Augusto, quanto a esses escândalos aí envolvendo a Sabesp, especificamente lá na Prefeitura de Campinas e outras cidades que foram citadas, eu acho que o Brasil ele começa a passar, né, por uma crise que já vinha se estendendo há um tempo atrás e agora volta tudo à tona de novo. Aqui no estado de São Paulo com a Sabesp, esse último escândalo envolvendo o governo federal com o Ministério do Transporte, também eu acho que isso a gente precisa falar. E o que fica mais triste, porque eu começo a imaginar, Augusto, aquele cidadão de bem, sentado na sua poltrona da sua sala, assistindo todas essas matérias, essa reportagem, e acaba, na realidade, acontecendo nada, né? A gente vê depois essas mesmas pessoas aparecendo como candidato, disputando a eleição, tendo o apoio de padrinhos políticos, e aí fica a sensação de impunidade no Brasil, né? Aquela sensação que, olha, pode se fazer tudo, basta você ter costa quente, que não acontece nada. Então, isso que eu acho que deveria ser revisto, né? A punição. O Alfredo Nascimento, por exemplo, eu até elogiei aqui o governo federal, elogiei a presidenta Dilma, que eu acho que ela tomou uma posição correta, no primeiro momento de identificação. Aliás, eu até fiz aqui, o Emerson, até brinquei com, não me lembro quem era o convidado, mas eu até brinquei com a pessoa que eu lembro que era do PT, eu disse o seguinte, que eu particularmente, está me surpreendendo muito o governo Dilma, menos marketing, né? O Lula fazia muito marketing, menos marketing e mais profissionalismo, né? Na minha opinião, acho que a Dilma passa essa ideia de vamos profissionalizar mais e menos a alegoria. E essa posição com o PR deve ter sido difícil para a Dilma, viu? Porque a gente sabe que ficam rusgas, né, de uma discussão como essa. Mas ela afastou, quando chamou outros diretores para uma reunião, deixou declaradamente que não ia querer nada com o Alfredo Nascimento. Só que ele voltou para o Senado, porque ele é senador. Então a população não entende. Quer dizer, o cara está envolvido, o filho tem uma empresa que faturou 50 milhões e ele volta para o Senado? E diga-se de passagem, Augusto, nesse episódio aí com o ministro do Transporte, tem que se isentar a Dilma desse processo.
Porque, na realidade, ela tomou a decisão que tinha que tomar, afastou e pronto. Agora a gente vê que vai terminar em pizza lá no Senado, não vai acontecer absolutamente nada. Né? A pessoa, ele vai continuar fazendo lá os 4 anos que resta dele ainda fazer. E assim, e a gente não vê uma definição. Então a gente fica muito triste. Como homem público, a gente vê essas ações acontecendo e mais triste ainda, eu acho que a população ela tem uma grande parcela de culpa, porque a partir do momento que a gente vê homens envolvidos em escândalo na política, depois essas mesmas pessoas vão disputar um pleito eleitoral e sai muito, muito bem votado, a gente chega à conclusão do seguinte, o que a população quer? A população quer essas pessoas de volta? Tivemos o caso, e tem que citar nome, o caso do Paulo Maluf, né, homem envolvido em vários escândalos, e aí disputa a eleição, mais de 500 mil votos. Então, a população também tem a sua grande parcela de culpa. Ela de verdade, ela não sabe a força que ela tem, ela não sabe usar a sua força. Porque se um médico comete algum delito dentro da sua profissão, ele passa a ser julgado pela junta médica, pelo sindicato, enfim. Só que a população, ela tem o poder de decidir no dia da eleição o voto dela. E não faz. E não faz. E uma decisão errada naquele dia da eleição é computado 4 anos, né? Então, acho que isso precisa ser visto. Eu acho que a população tem que votar com mais consciência, saber realmente quem vota para não pagar esse preço caro que paga. Né, exatamente. Fernando? Também é importante. Você não acha, Anderson? Não, acho que agora é importante ressaltar o seguinte, no Brasil, nos últimos tempos, e aí vale ressaltar, inclusive no governo Lula, que vários instrumentos de fiscalização e de transparência foram introduzidos no governo federal. Né? Nós temos o portal da transparência hoje, que todo cidadão pode acessar, saber na sua cidade quanto que foi investido, quanto foi gastado e como foi gastado. É verdade. Né? Então, o importante é que nós, o poder público faça a sua parte. Tornar a sua gestão transparente. Porque se você tornar a gestão transparente, é possível que a população possa fiscalizar, é possível que a imprensa, que tem um papel importante, possa fiscalizar. E aí o que ocorre? No governo federal, diferentemente do governo do estado, você tem vários instrumentos para que a população possa fiscalizar, que a própria imprensa possa fiscalizar. E muitas coisas que são divulgadas são fruto da transparência do governo que começou no governo Lula. E é verdade que a Dilma tem uma postura, teve uma postura extremamente rápida em relação à crise do transporte, né? Me surpreendeu. Agora, é importante também ressaltar que a gente tem que ter um perigo aí, né? Que eu acho que, porque assim, todo mundo é inocente desde que seja provado. E aí eu não quero fazer defesa a ninguém, né? Mas o poder que a mídia tem hoje, né? Ela pode destruir uma pessoa, né, sem necessariamente ter comprovado que ela realmente cometeu o ilícito. Né? Então a gente tem que ter prudência. Nós tivemos um caso agora do diretor do FMI, que foi acusado de assédio, não é? Ficou preso, tá certo que em casa, teve que pagar uma fiança de 1 milhão, depositou 5 milhões para poder ter a prisão em casa, e agora descobriram que a camareira tinha relações criminosas, não é? Então, que poderia ter sido uma armação. Eu concordo com você com essa preocupação, mas assim, que chama a atenção, isso não é do governo Lula, nem da Dilma, nem do governo Fernando Henrique. Eu acho que com a democracia a gente acaba tendo mais possibilidade de informação, mas o que chama a atenção é o filho do ministro tem uma empresa que em 2 anos fatura 50 milhões de assessoria. É um gênio, né? É um gênio. É um gênio. O negócio de assessoria, só eu não dou certo. Assessoria. Todo mundo ganha dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro.